as aulas com os vídeos de 1 a 15, ok? E você vai poder tirar suas dúvidas também através do WhatsApp. No final do ano, quando você já estiver lendo e escrevendo, nós vamos nos reunir para certificar cada um de vocês numa confraternização aqui no programa Café Solidário em Ação. Obrigada, siga aí, tire suas dúvidas, faça todas as tarefas que estiverem previstas no vídeo e o professor é que vai estar tirando também essa dúvida para você. Ok? Obrigada, beijo, até a próxima aula. Olá, meus amigos. Mais uma vez, vou Manu aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a língua portuguesa. Agora vamos trabalhar a questão das mudanças de sons usadas nas palavras. E essas mudanças de sons correspondem também a mudanças de significados. Muitas vezes eu não preciso colocar nenhum acento na palavra. Vai depender só da maneira como eu vou falar. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra bem simples aqui. Olha só. Vamos tentar ler. Como é que vocês leram? Bolo. Não é isso? Bolo. Mas eu posso usar essa mesma palavra sem fazer nada com ela e dar um outro significado. Por exemplo, bolo. O que é bolo e o que é bola? Então, bolo, o bolo da vovó. Agora, bolo, de bolar, de criar alguma coisa. Por exemplo, eu bolo um bolo diferente. Quer dizer, eu criei um bolo diferente. Vocês viram? Não mudou nada aqui, ó. B-O-L-O. Mas, dependendo da maneira como eu falo, essa palavra ela toma um significado diferente, né? Vamos pegar outra palavra simples. Vamos apagar agora a palavra bolo e vamos pegar uma outra palavra muito simples também, ó. F-O-F-O. Como é que nós lemos? Nós podemos ler fofo ou fofo, né? Então vamos lá. Quando eu uso a palavra fofo, no sentido de fofar, por exemplo, fofar a terra. Eu fofo a terra para a água entrar melhor para as plantas. Beleza? Agora, e o fofo? Mimi é um gato fofo. Qual é o significado desse fofo aí? É macio, peludo, né? Aquele bebê é muito fofo. Muita gente fala isso, né? Aquele bebê é muito fofo, significando o quê? Aquele bebê é interessante, é engraçado, né? Todo bebê ele é interessante. Mas dependendo da maneira como a pessoa fala isso, essa palavra pode ter vários significados. Mas sempre focando a questão do carinho. Então vocês viram, ó, duas palavrinhas que nós trabalhamos. Bolo ou bolo e fofo ou fofo. Ok? Agora, Manu, mas tem umas palavrinhas que tem um negocinho em cima. Aquele negocinho em cima é um acento, né? Tem umas que dão um som mais aberto, e aí a gente chama aquele negocinho de acento agudo, e a outras, o pessoal chama de chapeuzinho do vovô, é o acento circunflexo. Esse nome não é importante. Importante é você saber que aquele aberto, o som aberto e o som fechado, né? Então, por exemplo, vamos usar uma palavra aqui que é muito interessante para nós discutirmos.
Vamos tentar ler essa palavra, ó. Ba. Agora eu coloquei o acento lá. Ba. Notem que eu abri a boca 3 vezes, ó. Ba. Para quem não sabe, né, baobá é uma planta da África. Na verdade, é a planta que simboliza a África. É uma planta muito interessante, ela dá um simbolismo à África. Assim como, por exemplo, o pau-brasil, ele é o símbolo do Brasil. Assim como em Portugal, a oliveira é a planta símbolo daquele país. Então, muito interessante, vocês estão percebendo como é importante a gente estar relacionando essa questão da leitura e da escrita com a natureza, porque é a natureza que nos ensina muita coisa. Na verdade, o ser humano, tudo que ele aprendeu com a natureza. E por isso foram surgindo os nomes das plantas, os nomes dos animais, os nomes dos rios. E os povos, de muito tempo atrás, já tinham essa sabedoria. E se vocês forem pesquisar direitinho, vocês vão ver que tudo tem um fundamento, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, então a árvore símbolo do meu país é o pau-brasil. E a palavra, esse Brasil aí vem de quê? É porque é uma madeira, quando você corta essa madeira, por dentro ela tem a cor de brasa, parece uma madeira que pegou fogo. Todo mundo já viu um graveto pegando fogo, ele fica uma cor vermelho vivo. Então, essa madeira tem essa característica. Daí a palavra Brasil, que quer dizer madeira cor de brasa. Do mesmo jeito que em Portugal, a oliveira, ela representa o quê? Ela representa longevidade, ela representa a duração. Em Portugal tem oliveiras que já existem há mais de 1000 anos. Você pode falar, mas Manu, como é que pode? Às vezes a gente coloca uma plantinha e daqui a pouco ela morre. E tem planta com tanto tempo assim? Tem. Por quê? Do mesmo jeito que nós precisamos ter saúde, a planta também tem que ter saúde. Então, essa questão aí de se defender contra as doenças é uma palavra que a gente chama de imunidade. Esse nome, por enquanto, não é importante, não. Só para o nosso bate-papo. Então, por que a oliveira dura tanto tempo? Porque ela tem uma alta imunidade, quer dizer, ela é capaz de se defender de várias doenças. Por isso, ela dura tanto tempo. Assim como o baobá, a mesma coisa. Ele tem esse significado. Então, só recordando, né? Baobá é uma planta que representa a África, pau-brasil representa o Brasil e a oliveira representa Portugal. Por falar em Portugal, o que acontece? Algumas palavras em Portugal são pronunciadas com um som aberto e outras com um som fechado. E muitas dessas palavras, no Brasil, por exemplo, ela pode ter... Você se perdeu aí? Não. Você se perdeu? Não. É porque você está falando como se estivesse procurando Ah. o material. O material no papel. Sim, era o exemplo. Já descobriu? Já. Então tá. Então o senhor recomeça. Tá. Por falar nisso, em Portugal. Isso. Fica olhando para cá. Tá. Vai. Então, meus amigos, por falar nisso, em Portugal existem algumas palavras que são pronunciadas com o som aberto. E no Brasil, elas são pronunciadas com o som fechado. Por exemplo, a palavra tênis. No Brasil, eu escrevo assim, ó. T-E, esse acentozinho aqui, que é o circunflexo. Em Portugal, eu escrevo do mesmo jeito, só que ao invés de usar esse acento, eu escrevo assim, ó. Então, no Brasil você fala tênis, fechado.
Em Portugal você fala tênis aberto. Do mesmo jeito que no Brasil você fala, por exemplo, gênero. E em Portugal você fala gênero aberto. Quilômetro. Lá em Portugal, quilômetro. Som aberto. Termômetro. No Brasil, termômetro. Em Portugal. Então vocês estão vendo? Qual é o certo, qual é o errado? Não existe certo, não existe errado, como eu já falei para vocês. A maneira de falar de cada local, ela precisa ser respeitada. Com isso, a língua portuguesa, ela se tornou uma língua muito rica. Inclusive, em Portugal, existem muitas palavras que elas se originaram do árabe. Olha que coisa interessante. Porque os árabes viveram no local onde hoje é Portugal e Espanha durante muito tempo. E com isso eles deixaram bastante coisa da sua cultura. Por exemplo, a palavra algarismo, né? A gente já trabalhou aqui, por exemplo, primeira, segundo, e aí, então, relacionando com os números. Então, aqueles 10 símbolozinhos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com eles nós formamos todos os números. Assim como com as letras do alfabeto, nós formamos todas as palavras. Então vocês estão percebendo que existe uma relação muito grande entre a questão dos números e das letras. E vocês estão percebendo o tempo inteiro que eu estou falando aqui, ó, abrir a boca 2 vezes, abrir a boca 3 vezes, abrir a boca 1 vez e assim por diante. Então, o tempo inteiro a gente faz essa relação palavra-número, número-palavra. Assim como a gente procura falar, escrever, depois escrever e falar, ok? Então, com isso, a gente termina essa parte da questão dos sons. Vocês viram, mudando o som, muda o significado. Algumas palavras são usadas só no sentido da frase, no sentido daquilo que nós estamos dizendo, e aí o som já se modifica, e outras, elas precisam de um acento, né? Para fechar, vamos fechar com mais uma palavra da África, né? Uma palavra que muita gente conhece, a palavra Iorubá, né? Olha só. Iorubá. Agora abrir a boca quantas vezes? 4. Ó. Iorubá. E tem um acento. Porque se eu não colocar o acento, ia ficar o quê? Ioruba. E aí não fica correto. Tá? Então, em alguns momentos, há necessidade de você colocar o acento. Em outros momentos, não. Ah, Romano, mas como é que eu vou gravar isso aí? Não precisa. Isso aí, a proporção que a gente vai fazendo, vai escrevendo, e aí eu repito aquela questão que eu falei no início, a importância de você escrever. Porque quando você escreve, você depois volta naquela palavra e aí você vai lembrar aquilo que foi falado. Finalizando essa parte do som aberto e do som fechado, só lembrando a palavra Iorubá, com esse som aberto, eu queria dizer que nós fechamos esse primeiro bloco das nossas conversas. Trabalhamos algumas letras, tá? Combinamos essas letras e até como um incentivo para vocês. Não precisa fazer a conta. O Romualdo vai dar um número para vocês. Vejam só, nós trabalhamos 10 letras combinadas com mais 5, o que deu um total de 50 palavras. Essas 50 palavras são apenas um modelo, daí vocês vão criar outras. Então isso significa o quê? Que nós estamos cada vez aprendendo mais. Eu sugeria que vocês revisassem aquilo que vocês anotaram. Se você não conseguiu anotar tudo, como as conversas elas estão gravadas, fica fácil você fazer suas observações. E caso você tenha alguma dúvida, nos procure. Nós temos
um serviço chamado Você que Pede. Então você manda a sua dúvida e nós estaremos aqui prontos para corrigir qualquer tipo de dificuldade. Quero desejar a todos um bom descanso, um bom retorno e futuramente o Vô Manu vem com mais dicas sobre leitura, escrita e interpretação, ou seja, entender aquilo que nós estamos lendo e escrevendo. Até porque essa conversa não tem fim, ela pode demorar quanto tempo nós quisermos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção. Estamos uns aprendendo com os outros e futuramente vocês vão ficar muito satisfeitos porque nós vamos utilizar palavras das regiões de cada um de vocês, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na África. Muito obrigado por tudo. Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre escrita, leitura e compreensão da leitura e da escrita. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de revisar os 3 encontros que nós tivemos, falando daquelas letras combinadas que formaram várias palavras. Vocês lembram que num determinado momento eu falei que nós poderíamos inverter a posição das sílabas e com isso formar novas palavras. Então, vamos ao primeiro exemplo. Eu vou escrever aqui a palavra lobo. Ok? Então, batendo naquela tecla, abrir a boca 2 vezes. Lobo. Agora, eu vou inverter isso aqui. Vou escrever a palavra assim. Bolo. Vocês viram? Eu só troquei a ordem aqui, ó. Lobo e aqui virou bolo. Então, significado totalmente diferente. Nós não precisamos estar discutindo mais isso aqui, porque essa palavra já foi bem trabalhada, né? Vamos pegar uma outra palavra. Vamos pegar agora a palavra lata, que também foi trabalhada. Vamos inverter? Vai ficar tala. O que é tala? Vocês lembram quando alguém se machuca e tem que botar alguma coisa no braço ou na perna? Então, aquele material que o médico coloca para o osso e para o lugar é chamado de tala. Então, olha só, era lata e agora é tala. E aí, estão gostando? Então, a língua portuguesa ela é muito bonita por isso também, que ela nos permite criar uma série de outras palavras. Vamos a mais um exemplo? Vamos agora pegar a palavra loto. Loto. De novo. 2 vezes abrir a boca, né? Loto. Vamos inverter? Vai ficar o quê? Tolo. Tolo, no sentido da pessoa ser ingênua, né? Não quer dizer que a pessoa é inferior à outra. Ela apenas agiu de uma forma em que foi até, muitas vezes, prejudicada. Então, é muito comum você dizer assim, fulano é tolo, quer dizer, fulano é ingênuo, fulano é bobo, mas essa palavra bobo não deve ser usada porque torna a pessoa, ela se acha inferior à outra, ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos agora usar a palavra mala, que também nós já trabalhamos aqui, ó. Mala. Vamos inverter? Vai ficar o quê? Lama. Lama. Até a título de curiosidade, existe lama em vários lugares que é utilizada para medicina, para tratamento da pele. Tá?
principalmente em lugares de clima igual da África e o do Brasil. Aliás, é um outro ponto comum entre a África e o Brasil, né? São climas parecidos, e aí nós temos vegetações parecidas, animais parecidos, solos parecidos. É uma coisa muito rica, muito interessante. Vamos lá? Mais um exemplozinho. Vamos agora à palavra pato. Pato. Se nós invertermos, vai ficar o quê? Topa. Você topa aprender mais? Quer dizer, eu estou te convidando a alguma coisa. Então, topar quer dizer aceitar um convite, tá? Que tal? Estão gostando? Tá aí? Vamos a mais uma palavrinha. Por exemplo, palavra talo. Talo, né? Talo da planta. Vou cortar o talo. Alguns talos, inclusive, eles são muito utilizados na culinária, seja culinária brasileira, africana ou portuguesa, eles são muito usados. E se eu inverter? Eu vou ter a palavra lota. Lota no sentido de encher, né? Então, colocar cheio, tornar completo, lotou, né? O ônibus está lotado, quer dizer, está cheio, está com muita gente. Tá? Vamos a mais uma palavra? Essa agora vocês vão gostar muito, né? Aqui. Boca. Muito importante. Nós já discutimos aqui que só os seres humanos falam, né? E a boca é um órgão muito importante para isso. Inclusive, abrindo aqui um pequeno parêntese nessa nossa conversa, gostaríamos de dizer que os cuidados com a boca são muito importantes. Tudo aquilo que você vai comer tem que estar bem limpo, bem higienizado. Assim como com as crianças, nós precisamos ter um cuidado muito grande para que a criança não coloque coisas que possam ser prejudiciais à sua saúde. Criança não tem noção, às vezes, das coisas, então pode pegar até uma planta que é um veneno e colocar na boca. Então, isso é muito importante. Agora, se eu inverter a palavra, olha o que vai acontecer. Cabo. Vê se vocês lembram de alguma coisa com relação à África. Cabo. Quem pensou em Cabo Verde, acertou, né? Cabo Verde é o nome de um país da África, certo? Aliás, em Cabo Verde está o Instituto Internacional para Estudos de Língua Portuguesa, né? Valorizando todos esses saberes, todos esses conhecimentos. Tudo bem? Vamos a mais uma palavrinha. Ainda trocando aqui, né? Palavrinha toca. Então nós já tínhamos falado aqui, a toca de um animal, a toca do tatu, né? A toca da onça e por aí vai. E se eu inverter? Cato. Cato no sentido de catar, de procurar, de descobrir, né? Eu cato ideias, quer dizer, eu procuro ideias. Tudo bem? E a última palavrinha dessa série, para nós fazermos uma outra brincadeira, vai ser a palavra vala. Vala. Se eu inverter, vai ficar o quê? Lava. Bom, lava, né? Vocês já ouviram falar a lava do vulcão, aquele material que sai do vulcão. Agora, mais para frente, nós vamos observar uma coisa muito interessante e por isso eu deixei essa palavrinha aqui por último. Vai ser
o acréscimo de algumas letras em algumas palavras. E aí, novamente, a gente muda totalmente o sentido da palavra. Olha só, aqui eu que escrevi, lavar. Se entre esse A e esse V eu colocar um R, vai ficar larva. Olha só, totalmente diferente. E o que é larva, mano? Larva, né? A larva de alguns animais. Por exemplo, o mosquito, ele põe os seus ovos na água. Daqueles ovos vão nascer um animalzinho que tem o nome de larva. Depois essa larva se transforma num mosquito adulto, tá? E é muito importante lembrar aqueles cuidados que nós já falamos quando nós trabalhamos a palavra vala, ok? Então, só mostrando aquilo que vocês estão estudando que pode ser usado sempre na sua vida prática. Agora, só para encerrar esse encontro de troca de palavras, eu gostaria de fazer uma outra brincadeira com vocês. E aí, de novo, vocês lembram que adulto também brinca, né? E aqui nós estamos brincando com as palavras. Agora, vejam só. Vamos ler essa palavrinha aqui? Fácil, né? A-N-A. Ana. Eu li daqui para cá, não foi? Ó, Ana. E se eu ler de lá para cá? Mesma coisa, ó. Ana. Então, existem algumas palavras na língua portuguesa que você lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, elas têm o mesmo significado. Ah, Manu, dá outro exemplo. Vamos pegar uma palavra muito conhecida. Olha só. Ra. Olha só. Ra. Daqui para cá. Arará. Mesma coisa. Tá? A mesma coisa acontece com os números, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o número 11, né? Eu leio daqui para cá ou daqui para cá, é a mesma coisa. Essas palavras e esses números, e que nós podemos ler de um lugar para outro, eles têm um nome um pouquinho difícil. Mas não se preocupem, não é preciso gravar esse nome, tá? Eles têm o nome de palíndromos. Aí eu quero só deixar uma mensagem aqui. Por que eu falei esse nome? Porque futuramente nós vamos observar que algumas palavras em português, elas também vieram do árabe, como nós já falamos, outras vieram do grego, outras do latim e assim por diante. Essa palavra palíndromo, por exemplo, não é importante gravar a palavra, tá? Só para saber o significado. Ela quer dizer voltar pelo mesmo caminho, né? Então, palin, voltar, e dromos, caminho. Palíndromo, voltar pelo mesmo caminho. Então, mais uma riqueza que tem a nossa língua portuguesa, né? Com isso, nós conseguimos dar mais um voo, né? Conseguimos viajar um pouco mais através da língua. E gostaria de fechar esse nosso encontro de hoje citando aqui um autor de língua portuguesa muito conhecido, né, em Portugal, que é o Fernando Pessoa. A gente conversou aqui que é importante você viajar através da leitura, através da escrita. E o Fernando Pessoa, ele disse o quê? Que através da leitura nós viajamos pela mão de outro. Ou seja, eu escrevi algumas palavras aqui e vocês foram viajando junto comigo e chegaram a um monte de outras conclusões. Que essa nossa viagem, ela dure muito tempo e que cada vez nós possamos aprender mais uns com os outros. Muito obrigado e até a nossa próxima conversa, até a nossa troca de experiências com o vô Manu. Um abraço a todos. Olá, meus amigos. É um prazer muito grande estarmos juntos novamente para darmos continuidade às nossas conversas. Eu prefiro falar até em conversa do que em aula. Até porque eu não quero ser professor de nada, eu apenas quero ser professor, como dizia meu amigo Rubem Alves,
quero ser professor de espantos, de motivação, de entusiasmo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos sonhos. Vamos retomar algumas palavras, como nós trabalhamos nas nossas 4 conversas iniciais. Vocês lembram que nós trabalhamos, por exemplo, com a letra B, e aí nós trabalhamos a bola. Lembram disso? Aí vejam só, existem vários tipos de bola, e uma das bolas que muitos de vocês conhecem é justamente aquela bola de meia, tá certo? Muito interessante isso aqui. Então é muito bom quando a família participa, né? O adulto faz junto com a criança, e a criança gosta de construir isso, porque o menino de hoje, ele quase não sabe mais o que é uma bola de meia. Então é uma oportunidade de vocês que têm um pouco mais de idade ficarem entrosados com as crianças menores. E por falar em um pouco mais de idade, com um incentivo, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: uma grande escritora brasileira chamada Cora Coralina, ela publicou o seu primeiro livro, vejam só, aos 76 anos de idade. Ela escrevia desde mocinha e só conseguiu publicar aos 76 anos de idade. E eu trouxe aqui um pequeno texto da Cora Coralina para que nós possamos estar discutindo juntos. Então eu vou colocar o texto aqui no quadro e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho em cima disso aí, porque como eu falei com os meus amigos, né? E lembrando, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, como diz a música do cantor brasileiro Milton Nascimento. Então, vocês são meus amigos, não são meus alunos. Esquece esse negócio de aluno. A gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando ideias, a gente está aqui aprendendo uns com os outros. Então eu vou colocar aqui no quadro o texto e a gente vai tentar discutir alguma coisa em cima desse texto. Tudo bem? Então, meus amigos, como eu havia falado com vocês ainda há pouco, na grande escritora brasileira Cora Coralina, eu peguei um trechinho de um dos livros dela que diz assim, inclusive eu queria chamar a atenção dos meus amigos, sim, não se preocupem em não saber escrever. Você pode dizer, mas tem palavra ali que eu não sei escrever ainda. Não tem problema. A gente está entrando num outro momento onde eu estou mais preocupado agora em fazer com que vocês entendam cada mensagem. A questão de escrever a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, a Cora Coralina diz o seguinte, há muros que só a paciência derruba, há pontes que só o carinho constrói. Hoje, o nosso objetivo é fazer com que vocês entendam o que é dito. Não é a preocupação com a escrita, ok? Então vamos lá. A palavra muros, né? Muro ele é feito para proteger, mas nesse sentido aqui, ele também está querendo ter um outro significado. Nós queremos tirar o muro, tirar aquilo que está fazendo com que a gente não consiga aprender, por exemplo. Então, há muros que só a paciência derruba. Então, vejam só, eu sei que muitos de vocês não foram assim estimulados para aprender. Há até algumas pessoas com mais idade que são criticadas por outros mais novos. Para que você vai aprender? Para que você vai estudar? Isso aí as pessoas não têm consciência do que elas estão falando, porque já está provado cientificamente que quando você lê, quando você escreve, você adquire mais saúde. Olha que coisa interessante. Isso aí eu não estou falando por falar, isso aí eu estou falando com base científica. Por quê? Você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, então você vai ficando mais motivado para a vida, você vai ficando mais animado. Então, quando a Cora Coralina diz aqui,
Há muros que só a paciência derruba, quer dizer que vocês também vão precisar ter um pouco de paciência para irem aprendendo. Tá? E olha a segunda parte da mensagem. Há pontes que só o carinho constrói. Qual é o objetivo da ponte? Não é ligar uma coisa com a outra? Um lugar com o outro? Então, o nosso objetivo aqui, nas nossas conversas, também é isso. É fazer com que a gente ligue ideias, una ideias. E essas ideias têm que ser ligadas, têm que ser unidas com carinho. E aí nós vamos construir juntos coisas sempre boas. Então, resumindo, né? Há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o carinho constrói. Então, nós tiramos as dificuldades, derrubamos aquelas dificuldades para construirmos coisas novas, para construirmos coisas boas. E aí, gostaram da ideia? Então, vocês estão percebendo que nós não estamos preocupados em fazer com que vocês escrevam isso. Estamos preocupados em fazer com que vocês entendam, que vocês usem isso no seu dia a dia, na prática. Tenham sempre em mente que vocês são capazes. As dificuldades, elas vão existir, mas a gente vai superando essas dificuldades. Tá? Um outro escritor brasileiro também, chamado Carlos Drummond de Andrade, ele fez um poema sobre a pedra, chamada Uma Pedra no Caminho. Então, a pedra, ela não tem que ser para a gente dar um tropeção, ela tem que ser para nos impulsionar para frente, para superar aquela dificuldade, para caminhar, para nos ajudar. Então, às vezes, a gente cai, mas a gente tem que levantar e dar continuidade à nossa vida. Esse também é um dos motivos das nossas conversas aqui. Tudo bem até aí? Vamos então passar para uma outra coisa. Já que nós falamos aqui em algumas palavras, vocês notam que tem palavras em que elas vão ter um som mais fechado, conforme nós já vimos lá naquelas conversas anteriores, e vão ter outras que vão ter um som mais aberto. E aí, para ficar bem descontraído, eu queria fazer uma brincadeira aqui com os meus amigos. Por quê? Adulto também brinca. E é uma brincadeira, mas é uma brincadeira científica. Querem ver só? Então, minha gente, como eu falei, vamos trabalhar agora uma brincadeira para mostrar a questão dos sons. O som mais fechado em algumas palavras e o som mais aberto em outras palavras. Como, por exemplo, na palavra vovô. Olha só, as crianças até falam o chapeuzinho do vovô. Vovó, o som mais aberto, ok? Então vamos lá, meus amigos. Eu quero mostrar para vocês uma brincadeira muito simples e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer essa questão do som fechado e do som aberto. Então vou pegar aqui um objeto, né? O que é esse objeto para vocês? Ah, beleza, vô Manu, é uma caixa, tá? Mas vocês lembram que nós trabalhamos numa outra conversa nossa, uma palavra chamada cubo, C-U-B-O. Então, isso aqui é um cubo. Então, vamos deixar, por enquanto, o cubo de lado, porque a gente vai ter muitas oportunidades para voltar a falar do cubo. E vamos à questão do som. Preste atenção nesse som, ó. Agora vamos comparar com este outro som. Perceberam? Um foi mais fechado, o outro mais aberto. Mais uma vez. Fechado. Aberto. Então, meus amigos, vamos lá com os sons das letras A, E, I, O, U. Em alguns momentos, ela vai ter o som aberto. Lembra da batidinha ali na lata? Ou em outros momentos, ela vai ter o som fechado, como na batidinha da caixa. Então, nós vamos ter a letra A. Essa é mais fácil.
casa, mesa, beleza? Agora, na letra E, nós vamos ter o E com esse som, assim, ó, som aberto, tá? Pé. E vamos ter o E com o som fechado. É interessante observar que existem palavras que não precisam desse acentozinho aqui. Nós tínhamos falado que tem um nome de acento circunflexo, mas isso não é importante. O nome, gravar isso, acento circunflexo, não é importante. É importante entender que quando tem esse acento aqui, o som é fechado. E algumas palavras nem dependem do acento. Querem ver só? Olha só. Vamos ler aqui, ó. Mesa. Olha lá, mesa. Não tem um acento, mas o som é fechado. Já na palavra pé, olha lá, tem um acento, ó. Ok? Vamos a um outro som. Agora, o I. O I é parecido com o A, não muda muita coisa. Agora vamos ver os sons com a letrinha O. Você pode ter assim, ó, como na palavra vovó, ou pode ser assim, ó, como na palavra vovô. E finalmente, a letrinha U. É muito interessante observar que, ao ouvirmos algumas palavras, nós às vezes ficamos na dúvida: é com a letrinha O ou é com a letrinha U? Por exemplo, uma palavra bem simplesinha, a palavra ovo. Geralmente as pessoas falam ovo. Se falar rápido, vai falar ovo. E aí você vai pensar o quê? O-V-U, não é O-V-O. Mas não fiquem preocupados. Isso aí a gente vai vendo na prática, no dia a dia. E quanto mais nós lermos, quanto mais nós escrevermos, mais nós vamos adquirir essa facilidade. Lembram da frase da Cora Coralina, né? Derrubar os muros, mas derrubar os muros no sentido de tirar as barreiras, de olhar para frente, de aprender mais. Então, fechando essa parte dos sons com as letrinhas A, E, I, O, U, ou seja, com as vogais. A, normal, E, som aberto, som fechado, I, normal, O, som aberto, som fechado e U, normal. Ok? Até aí, meus amigos? Vamos agora, então, utilizar algumas palavras em que a gente possa estar trabalhando esses sons. E vocês vão ver que quando eu troco o som, quando eu troco a palavrinha, eu mudo também o sentido, né? Então, eu tenho, por exemplo, olha que interessante. Vou botar aqui, ó. D com O, com acento. D com O, sem acento. Vô Manu, Dó pode ser várias coisas. Sim, eu posso usar a palavrinha Dó no sentido de ficar com dó, ficar com pena de alguma coisa, de alguma pessoa. Como eu posso usar também a palavrinha O como uma nota musical. Olha só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Já ouviram falar isso? Essas são as sete notas musicais, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não é para decorar isso, é só para ter uma ideia do que isso significa. Diferente de que eu falo assim, eu estou com dó do time. O time perdeu. Então eu fiquei com pena, eu fiquei triste porque aquilo aconteceu. Já quando eu uso
DO, sem acento, eu estou me referindo a alguém, a algum lugar. Por exemplo, a casa do Daniel. Então, do, aí, estou me referindo à pessoa. É a casa de quem? Do Daniel. Agora, eu digo assim, a tampa do caixote, né? Eu estou me referindo a um objeto. Não mudou nada aqui. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão do sentido. A palavra muda de sentido de acordo com ela tendo o som aberto ou ela tendo o som fechado. Independente de ter esse som lá na palavrinha. Querem ver um exemplo? Olha só. Vou pegar um outro exemplo aqui. Agora com a letra A. Vocês viram que eu falei assim, a letra A, normal. Mas querem ver na palavra como fica diferente? Vamos escrever aqui a palavra. Vamos ler com o Manu. Jaca. Lembra aquilo que nós conversamos nas palestras anteriores, de abrir a boca 2 vezes, 1 vez, 3 vezes, assim por diante? Então, aqui, na palavra jaca, eu abri a boca 2 vezes, ó. Jaca. Agora, olha como é que vai mudar tudo. O que eu fiz? Coloquei o acentozinho e ficou o quê? Jacá. O que é jacá? Jacá é um cesto para carregar alguma coisa. É um cesto também em que no interior as pessoas usam para as galinhas porem ovos. Então vocês estão vendo, a palavra jacá, ela também pode ter vários significados. Tudo bem até aí, meus amigos? Então acho que deu para perceber direitinho a importância do som aberto e do som fechado, ok? Então, meus amigos, vocês viram que existem sons abertos e sons fechados. Não fiquem preocupados, existem muito mais palavras para nós aprendermos. Hoje foi apenas uma motivação, mostrar para vocês como esse estudo é interessante, como esse estudo é importante. E quando vocês tiverem alguma dúvida, lembra daquele sonzinho que o vô Manu fez na caixa e na lata. Eu quero agradecer muito o carinho por vocês terem participado comigo nesse encontro de hoje. Fique com Deus e até uma próxima. Com um grande abraço do vô Manu. E, por falar em abraço, vocês sabiam que o abraço gera saúde? O abraço é importante para nós. Tá? Um abraço de alguns segundos pode representar saúde para muito tempo. Um abraço a todos vocês. Olá, meus amigos. Novamente aqui o vovô Manu para uma nova conversa. Na conversa de hoje vamos falar sobre um outro acento que tem nas palavrinhas. É o tio. Quando a gente fala pão, mão, leão, aquele acentozinho que tem lá em cima do A. Mas eu não vou partir de pão, mão, leão. Eu vou partir de uma palavra muito mais interessante, que é a palavra mãe. Todos nós temos ou tivemos uma mãe, assim como todos os outros animais também têm a sua mãe. Então, eu gostaria que vocês ouvissem um poema falando sobre mãe. É um poema de um autor chamado Mário Quintana. Vocês vão ouvir esse poema na voz de uma menina de 10 anos. Esta menina, por acaso, é minha neta e ela também participa. E por que eu pedi a minha neta para gravar esse som, essas palavrinhas carinhosas para vocês? Para que vocês percebam o quanto é importante a participação da família
nessa aprendizagem da leitura, da escrita e do entendimento daquilo que foi falado ou daquilo que foi escrito. Vamos ouvir agora a Maria Eduarda recitando o poema Mãe. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Então, meus amigos, vocês gostaram de ouvir a recitação da Duda ou da Maria Eduarda, né? A gente já falou aqui que é a questão do apelido carinhoso, Duda, apelido da Maria Eduarda. E agora vocês vão perceber a leitura da primeira partezinha desse poema através da minha voz. E na hora que vocês forem ler, é preciso que vocês leiam com calma, com tranquilidade, para que a compreensão se faça perfeita. Então, ouçam só. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Então, vocês viram que eu fui bem devagarzinho. E existem algumas palavras que são palavras assim que dão um peso maior na mensagem. Por exemplo, na primeira parte, mãe, são 3 letras apenas. Vocês perceberam que quando eu falei a palavra mãe, eu fiz uma pausazinha. Para quê? Para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar em cima desse nome. Vejam só, mãe, são 3 letras apenas. Então a palavra apenas, ela está dando aí um significado, que a mãe tem um significado único, um significado ímpar, né? Isso é muito importante na nossa vida. Vejam a segunda frasezinha, as desse nome bendito. Qual é a palavra que dá peso aí? É a palavra bendito. Quando a gente fala bendito, bendito vem de bem, diferente de maldito, que vem de mal. Então a gente deve pensar sempre no bem, nunca no mal. Tudo bem? Terceira frase, ouçam só. Também o céu tem 3 letras. Qual é a palavra que está dando maior peso? Também. Eu quis relacionar a palavra céu com a palavra mãe. Na palavra mãe, 3 letrinhas. M-A-E. Na palavra céu, C-E-U. As 2 palavras têm 3 letrinhas, mas tem um significado muito grande. E essa parte do poema termina assim. E nelas cabe o infinito. Nelas quem? Nessas 3 letrinhas que representam a palavra céu. Então a palavra céu é uma coisa que dá uma amplitude, dá uma coisa grande. Então como é grandiosa também a nossa mãe. Que tal? Gostaram? Perceberam como é importante a gente ler pausadamente, sem pressa? Vamos recordar? Ouçam novamente. Eu sei que às vezes a gente tem que repetir, mas para a mensagem ficar fixada na nossa cabeça. Quanto mais a gente repete, mais aquilo fica fixado na nossa mente. Ouçam mais uma vez para tirarem suas conclusões. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Então, meus amigos, viram que frases bonitas? Agora vamos dar continuidade às palavras que precisam do tio. Vejam só, mamão, peão, leão. Mamão é uma fruta. Existe em vários lugares do mundo. Peão. Peão é um brinquedo muito interessante, tá?
Inclusive, eu quero até aproveitar essa questão do peão e chamar a atenção dos meus amigos para uma frase. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, roda como peão, né? Por exemplo, quem está dançando, a bailarina ou bailarino, vocês percebam que ele roda num sentido, depois ele roda no outro sentido. Por que será isso, Vô Manu? É porque se ele ficar rodando o tempo inteiro num único sentido, ele vai ficar tonto. O nosso ouvido tem um líquido que tem uma função de dar um equilíbrio a isso. E se nós rodarmos só num sentido, vai haver um desequilíbrio disso aí. E é por isso que as pessoas ficam tontas e as pessoas caem. Tá? É muito interessante, você já deve ter ouvido falar numa doença chamada labirintite. Tá? Muito comum em pessoas que têm mais idade. E as pessoas ficam tontas, as pessoas caem. E quando a pessoa tem mais idade e ela cai, existe um perigo muito grande de quebrar um braço, quebrar uma perna. E aí também tem uma outra dificuldade. Quanto mais idade a pessoa tem, mais difícil é a cicatrização. Então vocês estão percebendo que nesses nossos encontros, nessas nossas conversas, nós não estamos preocupados só em ensinar a ler e a escrever. Nós estamos preocupados em trazer mensagens, trazer informações que contribuam para enriquecer e facilitar a vida de cada um de vocês. Tudo bem até aí? Então nós já vimos aqui algumas palavras com o tio, né? Mamão, peão, leão. Quando você diz assim, o leão é o rei da selva, é uma expressão muito usada no mundo inteiro. Significa o quê? As pessoas olham o leão como um dos animais mais importantes. Mas aí, deixa o Vô Manu falar uma outra coisa para vocês. Todos os animais são importantes. Todas as plantas são importantes. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua finalidade. Assim como todos nós aqui, existem companheiros que são pedreiros, outros são mecânicos, né? Outros são cozinheiros, outras são costureiras e assim por diante. E cada um faz aquilo que é mais importante. Mas todo mundo tem o seu valor, todo trabalho tem o seu valor. Então, com isso, nós trabalhamos um pouco mais a questão do tio nas palavras, né? Ele é muito importante, ele dá um som nasal. Futuramente, nós vamos estudar palavras que não têm o tio, mas também tem um som nasal. Vocês lembram quando nós estudamos a letrinha A? Então, por exemplo, o A, M, né? Amor. Então, A-N, por exemplo, anta. Olha só, o som está saindo pelo nariz. E essas palavras não têm, no caso da palavra anta, né? Não tem tio, mas tem o som nasal. Então, as letrinhas AM e AN, em alguns momentos, elas também fazem com que o som seja nasal, mesmo não tendo tio. Ok? Tudo bem até aí? Mas não se preocupem, nós vamos ter uma série de palestras, uma série de conversas falando sobre isso. Então vamos aprendendo uma coisa de cada vez, sempre revisando. O Vô Manu sempre sugere que vocês revisem, voltem àquelas conversas anteriores, assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, perguntem. Se não souberem, não tem problema, não tem vergonha nenhuma, sintam-se à vontade. O importante é nós aprendermos. Vocês lembram a questão de eu ter colocado ali a voz da minha neta? Porque isso é importante, essa questão da participação da família. Existem algumas famílias que são contra a pessoa com mais idade estudar, mas não precisam vocês brigarem, vocês precisam mostrar que é uma satisfação que vocês estão tendo. E aí eu gostaria de encerrar isso aqui com uma palavrinha
muito importante. Uma palavrinha que o vô Manu gosta muito. Também é nessa palavrinha, nós vamos perceber o som nasal, o som que saindo pelo nariz. E ela não tem o tio, é a palavra entusiasmo. Entusiasmo. O que é entusiasmo, vô Manu? Entusiasmo é uma palavra que significa Deus dentro de nós. Essa palavra entusiasmo, ela vem lá do grego, em, colocar para dentro, tel, Deus. Então, vocês viram que várias línguas influenciam na língua portuguesa, assim como o grego, temos o árabe, o latim, né? A língua tupi, a língua iorubá e assim por diante. Todas elas contribuindo para isso. E assim, por falar em Urubá, lembram, a palavra Iorubá, ela tem um acento no A, senão fica Ioruba, né? Iorubá é uma das línguas faladas na África. Existem várias línguas, como por exemplo, com relação aos índios brasileiros, existem várias línguas. Uma das mais conhecidas é o tupi. Temos também o tupi-guarani, que inclusive é falado até hoje em alguns lugares, principalmente do Uruguai, do Paraguai, em que as pessoas falam esse tipo de coisa. Aliás, por falar nisso, o Paraguai e o Uruguai, a língua oficial deles é o espanhol, mas tem muita gente lá que também fala português. E mais interessante, olha só, tem gente que mistura o português com o espanhol. Tá? Essas pessoas, inclusive, são chamadas de brasiguaios, quer dizer, misturou tudo aí. Então, mostrando que todos nós somos irmãos e que a gente tem que estar sempre pronto para um dar a mão ao outro. E a palavra mão também tem tio. Que tal? Gostaram da nossa conversa de hoje sobre o tio? Um beijo carinhoso do vô Manu.